Sejam bem-vindos a mais um episódio do Movimentcast. A gente está de volta depois de uma temporada off. Eu sou o Matheus Winkler, estou aqui com o meu co-host Vitor Brito e hoje a gente tem um tema especial que foi muito pedido por vocês, que é o burnout. E para isso a gente trouxe uma pessoa altamente qualificada, que é a Daniela Ciciarelli, psiquiatra pela Santa Casa de São Paulo, que depois fez especialização em medicina forense e medicina do trabalho pela USP. Ela é a fundadora, junto com o seu marido, do Descomplicando a Psiquiatria, que ajuda psiquiatras, é mentora de muitos psiquiatras, ajuda eles a trabalhar melhor com a psiquiatria, usando não só farmacologia, mas também o estilo de vida, várias outras abordagens. Então, é uma pessoa de altíssimo gabarito para trazer aqui luz sobre o tema. Daniela, bem-vinda. Obrigada, Vitor, obrigada, Matheus, pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante, né, que a gente vê hoje em dia o médico como uma pessoa que precisa olhar um pouco mais para si, né? A gente olha muito para os nossos pacientes, a gente olha muito, né, para o cuidado de como o nosso paciente está e a gente, né? A gente precisa cuidar de nós mesmos para a gente conseguir cuidar dos nossos pacientes. Então, obrigada pelo convite, é uma honra trazer aqui conhecimento e propagar, né, tudo que a gente precisa falar sobre o burnout para que os médicos se conscientizem, conheçam e cuidem de vocês. Dani, obrigado pela presença. Então, só para a gente contextualizar esse tema que foi tão pedido, eu queria voltar assim, conteúdos históricos. Você acha que algumas gerações ela vem modificando um pouco essa relação com burnout ou vem aparecendo mais? Porque antigamente a gente não ouvia falar sobre burnout. Era meio que levado em consideração até com ansiedade, depressão, não tinha isso. Falava assim, isso aí é besteira, isso daí é que não é fraco. Então, o que você acha que vem modificando desde lá de trás? Tem algum ponto histórico que isso modificou? Eu acho que, na verdade, as pessoas começaram a se atentar mais e olhar um pouco mais para a sua saúde. Acredito que antigamente também existia burnout, mas era aquela premissa que você falou, né? O homem sai para trabalhar, a mãe fica em casa com os filhos, né? Naquela outra época, então ele precisa aguentar, ele precisa levar o sustento para casa, então ele não pode reclamar, ele precisa, você vê que antigamente as pessoas ficavam 20, 30, 40 anos, se aposentavam na mesma empresa. Hoje em dia é mais difícil disso acontecer, por quê? A forma de trabalho mudou, as pessoas evoluíram, o trabalho evoluiu, a tecnologia, né, trouxe outras oportunidades, então as pessoas acabam querendo muitas vezes conquistar coisas que ela sabe que ela pode ir além do que ela já tem. Antigamente talvez não tinha tantas oportunidades ou tantas, né, opções de trabalho, então a pessoa aguentava muito mais ali o que acontecia. Tem a questão da geração? Acho que tem, sim. A geração mudou, né, as coisas mudaram, mas a gente precisa entender do ponto de vista do trabalho que o trabalho também mudou, né? O trabalho foi evoluindo, as pessoas foram evoluindo, e acho que esse olhar mais atento tanto da empresa quanto dos funcionários para a sua saúde, isso também mudou. Então as pessoas estão mais, elas se ligam mais que se eu estou desconfortável com esse trabalho, preciso entender o que está acontecendo. Antigamente, talvez as pessoas não se questionavam quanto a isso, né? Ir aguentando, eu preciso aguentar, é o sustento da minha família e eu vou aguentar até onde eu conseguir. Hoje em dia, as pessoas até aguentam, né? Até um certo limite, mas tem um momento que elas começam a se questionar se esse trabalho é para ela, se realmente faz sentido fazer o que ela está fazendo ali, se realmente ela vai conseguir manter aquele ritmo de trabalho por tanto tempo. Então, hoje em dia, o legal é que as pessoas têm mais esse olhar para a sua saúde mental, o que eu acho de extrema importância. Não que eu não acho que a pessoa tenha que ter estabilidade ali dentro da empresa, de se questionar se aquele trabalho é ou não para ela, mas eu acho que esse olhar de será que faz sentido para mim eu estar aqui ou não, isso precisa acontecer, né? Óbvio que em alguns momentos da nossa vida, talvez a gente faça o que a gente não gosta, talvez a gente está no momento ali dando um plantão, trabalhando num vínculo que você não gosta. Isso pode acontecer e acho que para a gente evoluir como profissional, né, como ser humano, a gente precisa passar por coisas que a gente não gosta. O que precisa é como o Vitor falou, reconhecer com antecedência que talvez aquilo não faça sentido para não se chegar de fato a uma exaustão, um burnout, algo que a gente vê que se perpetua muito tempo aqui dentro do meio médico. Um negócio interessante é que, por mais que muitas pessoas falem, às vezes, é mimimi da geração, esse tipo de coisa, a gente escuta esses comentários. Sim. Se a gente botar em panorama, lá atrás, a relação trabalho, casa, vida pessoal, ela era muito mais saudável. Porque o que acontecia? A pessoa terminava sua carga de trabalho, terminava o expediente, ia para casa, ela não tinha WhatsApp, ela não tinha Instagram, ela não tinha internet. Hoje, com tudo isso, a gente ganhou ferramentas que nos dão produtividade. Só que apesar de ganhar produtividade, a gente está o dia inteiro trabalhando. E quando
você não é um trabalhador que faz um trabalho manual, que depende da sua ação ali operacional com o braço, se seu cérebro é seu instrumento de trabalho, o mundo é sua empresa, porque você nunca para de trabalhar. Então, a gente vê isso junto com uma questão de mídias sociais muito forte, de pessoas mostrando ali seu palco, dando certo, o quanto eu sou produtivo. Daí você se compara e pensa que tem que trabalhar. E isso, com certeza, fez com que a gente transgredisse limites que a gente nem percebe. E aí vem a questão do médico. Tem muito médico ouvindo. A demanda do consultório, dos pacientes, ela não termina mais quando você chega em casa, né? Ela continua no WhatsApp. Quanto que você tem que estar disponível? E que tu pensa disso e como botar esses limites? Trazendo um pouco disso, eu vivenciei isso no começo do meu consultório particular. E foi algo que me trouxe muita angústia naquele começo ali, quando a gente acaba a residência, né? Um pouco imatura para entrar no mercado de trabalho, você começa a entender como é que vai funcionar o mercado de trabalho conforme você vai vivenciando as situações. Então, recém saída da residência, eu tive uma situação que me deixou muito angustiada com relação a essa questão dos limites com os pacientes, né? Então, eu tinha um paciente que me ligava todos os dias, né, num período que ele não estava muito bem, às 2 da manhã, porque ele estava tendo um ataque de pânico. E isso foi me desgastando. Eu falei, gente, eu preciso, ao mesmo tempo, é como você falou, eu preciso estar disponível, porque ele é um paciente particular e eu precisaria dar atenção, mas eu também tenho uma vida pessoal, né? Às 2 da manhã, né, e a gente já tinha conversado isso em consulta, olha, se você tiver algum sintoma, né, de ataque de pânico, você toma esse remédio, não melhorou, se dirige ao pronto-socorro. Então, acredito que muitos médicos já passaram por isso, né? De muitas vezes ter essa dificuldade de impor limites. Eu acho que é importante você impor limites. Tanto que dentro, né, o Matheus até falou sobre o Descomplicando a Psiquiatria, né? Eu e o Léo, a gente tem a nossa empresa que se chama Descomplicando a Psiquiatria e a gente ensina e mentora psiquiatras a crescer no consultório particular. E é exatamente isso, uma das formas que a gente fala para que esses psiquiatras consigam ter um consultório rentável e saudável a longo prazo. É você impor limites nos seus pacientes. E é exatamente isso que a gente ensina para os nossos alunos, de que é possível você sendo psiquiatra, você sendo qualquer médico, de qualquer especialidade, você fazer um bom trabalho, você ser empático com os seus pacientes, mas você impor limites. Então, o óbvio precisa ser dito, né? A gente precisa conversar com os nossos pacientes. Olha, o horário que eu estou disponível para atender ligações ou WhatsApp é de horário X a horário Y. Se eventualmente você me ligar e eu não puder atender, provavelmente eu estou em consulta, ou estou fazendo algum outro trabalho, ou estou no meu horário de descanso. Então, o médico ele precisa saber se posicionar aqui, por mais que ele precise dar atenção para os seus pacientes, mas ele também tem a vida pessoal. E é como você trouxe. Antigamente não tinha WhatsApp, não tinha e-mail. Então, por exemplo, um problema que você sabe que você vai ter amanhã para resolver no consultório, você provavelmente só vai saber amanhã quando você chegasse no consultório que a sua secretária ia te dar uma listinha de papel escrita à mão, olha, paciente tal ligou, está com essa dúvida. Hoje o WhatsApp é de muito fácil acesso, as pessoas encontram, se você não responde o WhatsApp, ela te liga, se você não responde o WhatsApp, ela te acha no Instagram. Então, hoje virou isso, né? Você, às vezes, eventualmente, um problema que você poderia só sentir e ficar angustiado com aquele problema amanhã, você vai olhar aquela mensagem às 9 horas, que já é o seu horário de descanso, que você não pega mais o celular, por exemplo, você vai dormir preocupado, não tem jeito. Às vezes é um paciente que não está bem, que você vê aquela mensagem e fala, poxa, esse paciente aqui, estou preocupada. Então, muitas vezes você traz a carga de trabalho, né, principalmente para quem empreende, seja no consultório, seja com outra empresa dentro do meio médico, a preocupação ela nunca deixa de acontecer, mas é preciso a gente impor limite na gente mesmo. A gente precisa aprender até onde a gente consegue ir, até onde a gente pode ir, se eu quero ir. Então, isso é importante, né? Fazer terapia, ter autoconhecimento e saber quais são os seus limites, acho que isso é primordial para o médico, né? Se conhecer. Porque se você não se conhece, você vai engolindo ali vários vínculos. No começo da carreira é muito comum. Você começa um trabalho, não, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso crescer, eu preciso, né, ser conhecido. E você vai ali entrando em vários vínculos, depois daqui a pouco você olha e você fala, esse não faz sentido, esse não faz, mas e aí? Como que eu faço para sair disso? Né? Eu acho que o autoconhecimento para o médico é muito importante, de reconhecer quando que ele precisa dar um passo para trás, quando ele precisa de ajuda e quando que é o momento dele ser cuidado, né? Aquela coisa do avião, né? Você primeiro precisa colocar a máscara em você mesmo para depois conseguir ajudar os outros. E acho que o médico precisa ter esse olhar mais carinhoso para ele, né? De saber que ele precisa estar bem para conseguir ajudar os seus pacientes da melhor forma. Eu vi, dentro desse contexto, eu vi uma reportagem muito legal que falava assim, WhatsApp médico, burnout para o médico e ansiedade para o paciente. Porque não é só maléfico
para o médico, que vai ter que ficar respondendo 24 horas, então ele vai estar de plantão 24 horas, respondendo tudo que o paciente quer, mas como gerar ansiedade para o paciente, por que meu médico não está me respondendo? Ele tinha que me responder, eu quero saber, eu estou morrendo. Como assim? Eu paguei para ele, eu fiz uma consulta particular, e isso é você saber dosar, assim como você falou. O médico entender o que é a demanda dele, que ele necessita, ter uma resposta mais rápida. Exato. E o que não. Então é muito importante também a gente avaliar a questão do paciente em si também. Mostrar para ele, conversar com ele, falar, olha, se eu não te responder na hora que você me mandar, eu vou te responder amanhã, fica tranquilo. Se caso acontecer de você precisar de uma urgência, me liga. E aí eu vou entender que é uma necessidade, uma demanda muito maior. Porque se ele sempre ficar nessa de mandar mensagem e ligar sem você combinar que seja só com urgência, você nunca vai saber o que é urgente e o que não é. Exatamente. Então gera essa ansiedade gigantesca para ele e para a gente é o tempo inteiro lá vendo mensagem, respondendo. Então acho isso uma dificuldade muito grande. Um outro ponto, Dani, que eu assim, tento notar, a gente falou sobre o ponto de vista geracional, sobre outras questões relacionadas com a parte médica, o médico em si, por ter o fato de ser uma pessoa que cuida do outro e não cuida de si. Você acha que por a mulher, você até comentou que antigamente era o homem sair para trabalhar e a mulher ficava em casa. Você acha que agora, com a mulher estando mais no mercado de trabalho, tendo altas cargas horárias de trabalho, isso interfere também? Eu vou falar do ponto de vista da vivência pessoal agora, que eu estou vivenciando esse grande dilema, né? Parênteses, esqueci de apresentar também como mãe do Lorenzo, né? Claro. Mãe do Lorenzo. Grande Lorenzo. E aproveitando, né? Vivenciando isso na maternidade agora, o quanto que é difícil para a mulher equilibrar. Porque ao mesmo tempo que eu quero ser uma boa mãe, eu também quero ser uma boa psiquiatra, eu também quero ser uma boa empresária, eu quero também estar presente no meu trabalho, quero estar presente no meu consultório, mas eu também quero estar presente ali na vida do meu filho. E é difícil você conseguir ter esse equilíbrio, e é o que eu falo para muitas, né, amigas que estão vivenciando isso, para colegas médicos que muitas vezes chegam no consultório, né, principalmente mulheres com essa questão da maternidade, né, será que é a hora? Não vai existir um momento certo, acho que precisa de organização, e foi isso que eu fiz junto com o Léo, né, a gente se organizou como família, como casal, para esse momento. Acho que isso é importante, mas em algum momento eu precisei estar ausente, seja do trabalho, em algum momento eu precisei estar ausente ali na atenção do meu filho. Então, aquela coisa da vida 100% equilibrada, isso não vai existir. Então, para a mulher tem mais esse desafio, mas eu acho que quando você tem um parceiro que apoia você, que está junto, que sabe que em algum momento alguém vai ter que trabalhar um pouco menos, alguém vai ter que ficar mais com o filho, então acho que isso tem que ser um acordo entre a família, entre o casal, e cada família vai ter o seu acordo, vai ter, né, a sua vivência. Mas eu acho que não é tão simples equilibrar esses pratos, mas a gente precisa entender que você precisa saber que você vai falhar em algum ponto. Então, tem vezes que eu não consigo dar conta das coisas da casa e tá tudo bem. Tem vezes que eu não consigo dar conta 100% das coisas do trabalho. Tem vezes que eu quero dar o meu melhor como mãe, às vezes não vai ser possível porque eu tenho uma reunião, eu tenho uma demanda. Então, é preciso entender que para você estar nesse meio, né, sendo mulher, você precisa entender que em algum ponto você vai falhar. A gente não vai conseguir ser 100% perfeito. Então, entender que na imperfeição a gente vai conseguir dar o nosso melhor, seja no trabalho, seja na nossa família, seja como mãe. Então, é super possível você ser uma boa profissional, você ser uma boa mãe, e o seu filho vai ter a mãe que ele pode ter. É o que eu sempre falo lá em casa. Assim, o meu filho ele vai crescer sabendo que a mãe dele trabalha, que a mãe dele ele vai para a escola, que os pais vão sair, vão trabalhar e que a mãe eventualmente vai precisar estar ausente em algum ponto. Eu sempre me organizo para estar sempre presente nas coisas que são importantes, mas às vezes eu não vou conseguir acompanhar ele ali numa quarta-feira à tarde para ir no parquinho às 3 da tarde. E para mim isso é tranquilo, porque realmente para mim faz sentido fazer as duas funções, ser mãe e também trabalhar. Eu me sinto completa. Existem pessoas que se sentem completas de outras formas. Então acho que essa questão do equilíbrio, acho que a gente precisa chegar num equilíbrio que faça sentido pra gente, porque eu sempre falo até para os meus pacientes também isso, né? A vida 100% equilibrada às vezes não faz sentido para mim, né? Eu sempre demonstro uma atividade para eles que é uma tarefa que eu deixo para casa, né? A roda da vida, não sei se vocês já ouviram falar, né? É uma roda onde tem vários aspectos da vida que são divididos em fatias, né? Eu falo que é a pizza, e esse paciente ele vai dar uma nota para cada aspecto da vida. E às vezes o paciente fala, mas eu preciso ter uma vida equilibrada. Mas depende, o que é equilíbrio para você, né? Às vezes
para uma pessoa faz muito sentido trabalhar muito. Para ela faz sentido ter outros momentos de lazer, mas não é 100%, e ok. Só que para isso, não precisa estar só o trabalho preenchido, ele precisa meio que seja, mesmo que seja menor, outros aspectos da vida também precisam fazer sentido. Então, o equilíbrio, ele é equilíbrio individual. Não tem como eu falar, olha, se eu tiver todas as notas 9 aqui na sua pizza, sua vida vai estar perfeita. Às vezes, para ele, aquilo vai estar monótono, não vai fazer sentido. Então, acho que tem que fazer sentido para cada pessoa. E esse é o grande desafio. Eu acho que você conseguir equilibrar vida pessoal, vida profissional, e que não vai existir equilíbrio. Essa é a grande questão. Precisa a gente se cuidar, entender quais são os nossos limites, mas é importante ter esse olhar mais cuidadoso para a nossa saúde. Eu comi pizza esse final de semana e fiquei pensando aqui que a gente pegou metade de frango com catupiry e a outra metade a Ana Lu pediu calabresa. Eu falei, pô, pede pepperoni, então eu gosto mais de pepperoni que calabresa. E aí, no fim, a gente comeu a pizza de frango inteira e calabresa, comeu um pedacinho que outra. E eu fiquei, pô, por que tu queria essas? Mal e mal, de pepperoni, aliás. Mal e mal comeu um pedacinho, mas ela pediu a outra metade. Então é a mesma coisa, assim, às vezes tu vai pedir uma pizza, né? Tu vai ter vários sabores aí, vai ter uns que tu vai comer mais e tu tá satisfeito com isso. Exato. Porque é uma preferência aí de que tu quer focar. Eu li uma frase no sábado que falava sobre como as circunstâncias não se importam com os nossos sentimentos. Que a circunstância ela não dá a mínima para as tuas emoções, para os teus sentimentos. Então, algum evento acontece e você fica brabo, raivoso, ou se culpando, se martiriza, para a circunstância não muda nada, ela é o que é, mas para você muda tudo, porque é o que você carrega e como você fica. E para mim me parece muito do que tu falou, de você conseguir entender que, cara, pera, eu não consigo ir hoje no parquinho. Você pode ficar batendo com um chicote nas costas, ou você pode, esse é o fato, mas eu vou fazer o resto aqui com a melhor qualidade. Só que falar isso é bem assim fácil, até foi o que eu pensei lendo a frase, que é muito, tipo, faz sentido e se eu tiver com um bom nível de consciência eu consigo na hora ponderar as coisas. Mas eu noto que no dia a dia eu sou muito levado pelas minhas emoções em reação às circunstâncias e às vezes eu sofro, a maior parte do sofrimento é desnecessário. Só que como as coisas estão acontecendo, a gente está na correria, meio que no automático, é difícil parar e ter esse insight. E o que você traz assim como ferramenta para poder ter esse reconhecimento mais vezes e conseguir dar o devido peso às coisas? Você fala de sintomas de que algo não está indo bem em relação ao cansaço, exaustão. Isso, ao longo do dia, para a gente às vezes perceber ao longo do dia e conseguir se autorregular, não esperar estourar, mas assim, ao longo do dia tem vários pequenos momentos. Alguma coisa que você recomenda de forma geral para os pacientes, para as pessoas fazerem de autoanálise em algum momento, de como reconhecer quando a gente está sendo levado pela circunstância? Muito boa. Isso vocês, como médicos, acho que provavelmente vocês já devem ter passado por essa fase, né, daquela exaustão da residência, da carga horária excessiva, né, seja depois que você conclui a residência, de fazer alguma especialização. Eu acho que nós médicos, a gente, por entender e conhecer todos os sinais e sintomas, muitas vezes a gente negligencia o que a gente sente com a gente mesmo, né? Então, é muito comum a gente ouvir falar, mas é só por conta do plantão, eu tô cansado por conta do plantão. Foi esse trabalho, né? Não dormi direito, precisei trabalhar muito. Então, a gente escuta muito isso, mas é preciso saber diferenciar o que é só o cansaço físico e o que é, de fato, né, a exaustão mental, que é o burnout. Que é exatamente é uma exaustão tão intensa que você não consegue mais lidar com as demandas que você tem ali dentro do ambiente de trabalho. Então, a gente, como médico, o que acontece? A gente começa a se distanciar dos colegas de trabalho, dos funcionários da equipe, né? A gente começa a não conseguir mais entrar em contato com aquelas demandas, porque você está tão cansada ali, você fala, poxa, eu estou cansada. Se eu for falar com aquela equipe, paciente tal, eu vou falar com aquele outro, com o psicólogo, vou falar com
alguém da equipe do meu paciente, eu vou me desgastar, porque eu já estou cansada, eu não quero lidar com o problema. Então, o que acontece? O médico, ele vai se isolando, ele vai se afastando, ele evita entrar em contato com questões do trabalho. Muitas vezes começa a duvidar da sua capacidade, né? Algo que fazia super bem ali, lidava bem com demandas, começa a falar, não, mas talvez eu não consiga mais não sei se eu escolhi a especialidade certa, começa a se duvidar da sua escolha, né? Começa a achar que não serve para aquele trabalho e muitas vezes começa a ficar sem energia mesmo, é aquela exaustão que parece, não é só uma exaustão física, né, uma exaustão emocional. A pessoa ela não tem condições psíquicas de lidar com aquelas demandas do trabalho. Então começa a ser grosseira com os colegas de trabalho, até com familiares, vai se isolando. Então começam a aparecer sintomas de ansiedade, sintomas de depressão. É muito comum aparecerem sintomas físicos. Então às vezes a pessoa vai ali tendo epigastralgia, às vezes sintomas gastrointestinais, às vezes náusea, cefaleia. Não, mas é porque eu dormi mal. Aí vai lá no médico, aí faz vários exames. Não, tá tudo normal. Então o que pode ser? Não passa a se questionar, será que eu tô, né, estafado do trabalho? Será que está acontecendo alguma coisa? Então é importante reconhecer pequenos sinais. Está cansado? Tenta entender o contexto. Será que foi realmente eu dormir mal? Será que é esse local que eu estou trabalhando que eu não estou gostando? Eu estou com muitas demandas que eu não estou conseguindo ter tempo para descansar. E não é que a gente precisa viver descansando, né? A ideia de você descansar não é isso, mas de ter momentos que você consiga fazer uma pausa. Então, por exemplo, se eu faço consultório, ter um tempo de almoço legal para você conseguir descansar entre um paciente e outro, né? Atendeu a agenda de manhã, atendeu a agenda à tarde, usa aquele horário para você almoçar. Eu vejo às vezes colegas com consultórios super bem sucedidos e não param para almoçar. É um momento muito importante, né? Mesmo que você não consiga ir para casa para almoçar, dependendo do local que você mora, às vezes o trânsito não vai deixar. Almoça no lugar perto, né? Curta a sua própria companhia, ou chama alguém para almoçar, né? Usa esse momento para distrair, porque se a gente emenda uma consulta na outra, às vezes um trabalho em outro, esse momento de você despressurizar não vai acontecer. Então, você vai chegar no outro paciente, nossa, ai, que saco, mais um paciente para atender. E você não vai despressurizando, né? A gente aqui na psiquiatria precisa muito disso, né? Entre uma consulta e outra, mesmo que você só pare 5 minutos, você fica olhando para a parede, isso já faz toda a diferença. Porque você precisa, a carga que você recebe ali do paciente, né, da demanda, você precisa estar atento ali durante 1 hora. Às vezes 5 minutos que você para, só de você ficar olhando assim para o tempo, olhando para a janela, já adianta entre uma consulta e outra. Então, seja qual for a sua especialidade, momentos de pausa são importantes, né? Então, eu sempre falo, não só para os pacientes, mas para pacientes que são da área médica principalmente, é preciso ter tempo para se cuidar. Talvez dentro do contexto da residência não exista tanto tempo, mas é importante, nem que você consiga ir 2 vezes na semana, fazer o que você conseguir de movimento, uma caminhada, subir a escada do seu prédio. Algum tempo a gente tem, né? A gente não fica 100% ali imerso. Então, acho que reconhecer, ter momentos de pausa, reconhecer quando você não está bem e buscar ajuda. É importante. Seja ir no psicólogo, seja procurar um psiquiatra, ou procurar um amigo para conversar. Poxa, estou me sentindo assim, será que é algo só da minha cabeça? Será que realmente está acontecendo algo comigo? É importante buscar ajuda profissional. Porque a gente sabe, né? A gente entende muito do contexto médico e a gente, às vezes, acaba se automedicando, né? Não, vou começar a tomar esse remédio aqui, né? Vou fazer isso aqui, eu já sei, já conversei com essa colega. Então, busquem ajuda de fato, né? Sejam pacientes. A gente, como médico, a gente tem essa dificuldade, muitas vezes, de se permitir ficar doente e ser paciente. E é importante a gente, como médico, reconhecer que precisa de ajuda e que vai ter um momento que você vai precisar ter alguém para prescrever ali para você. É importante. Né? Às vezes eu vou em médicos que às vezes sabem que você é médico, né? E às vezes, você faz a receita, né? Não, poxa, né? Me faz a prescrição. Eu vim aqui como paciente, né? Eu preciso ser cuidado, eu preciso desse olhar. Então, acho que a gente, como médico, precisa se atentar e ter esses momentos de pausa e reconhecer dentro da rotina o que está acontecendo e o que faz sentido ou não para você. Dani, o paciente, agora imaginando aqui, hipotetizando algo. Eu vou te fazer uma pergunta que eu sei que você não vai gostar muito, mas vai gerar uma discussão legal. Tá. Então, um padrão perfeccionista associado a uma necessidade de performar. Por demanda de casa, que está precisando ganhar mais dinheiro, porque tem um filho novo, enfim, surgiu algum empréstimo, alguma coisa que você fez e necessita ganhar mais dinheiro. Então, preciso trabalhar mais, associado com esse padrão perfeccionista de só eu resolvo, só eu dou conta e deixa comigo que eu dou conta até o final, independente do tempo. Existe um perfil específico de pessoas que têm mais chance de ter burnout?
Sim. Você descreveu puramente, né, os famosos workaholics, né? São pessoas que têm um senso muito grande de responsabilidade para si. Então, são pessoas que têm dificuldade de delegar a função. São pessoas que elas precisam estar no controle de toda a situação, né? Elas vivem tanto, elas gostam muito do que elas fazem, elas gostam tanto que elas não conseguem viver outras coisas. Então a pessoa fica imersa ali no mundo do trabalho e ela não consegue ter tempo para preencher as outras fatias da pizza dela. Então uma pessoa que é extremamente se cobra muito, perfeccionista, dificuldade de delegar funções, de pedir ajuda, até, por exemplo, dentro de uma empresa, a pessoa ela tem alguém para dividir, mas ela não confia. Então, o que acontece? Ela vai se sobrecarregando de demandas que, até um certo ponto, ela aguenta. Ela lida bem, ela vai aguentando. Mas chega um ponto que é até a origem da palavra burnout, né? To burn, né? Queimar, out até o fim. Né? É um fósforo que vai queimando. Quando você risca um fósforo, ele queima ali a cabeça, ele vai indo, até que chega um momento que você não consegue mais segurar o palito do fósforo. E o burnout é exatamente isso. A pessoa vai se sobrecarregando tanto que chega um momento que ela tem aversão àquele ambiente de trabalho. Então, ela não consegue mais ir no trabalho, ela não consegue mais entrar em contato com as demandas do trabalho. E aí ela se questiona se realmente ela serve para aquele trabalho. E começa toda aquela angústia, né, aquele questionamento e aquela dificuldade de aceitar. Eu realmente preciso de ajuda. Então, pessoas com essas características, elas têm mais propensão a ter burnout, sim. Legal. E pensando nesse mesmo raciocínio assim, eu sei que a gente tem como prevenir e tem como identificar para que não chegue no burnout. Mas ao mesmo tempo, voltando um pouquinho com a questão geracional, eu vejo muito que algumas pessoas, ao invés de tentar entender o que está acontecendo com ela, e você mesmo falou que a ideia é, chego em algum momento que eu não gosto daquilo que eu estou fazendo. E aí ela larga aquele trabalho para fazer um outro. Em vez de olhar e falar assim, poxa, eu sempre quis estar aqui, eu sempre quis chegar a esse ponto. Deixa eu entender o que está acontecendo comigo mesmo para poder enfrentar, melhorar e conseguir crescer na minha carreira. Então, vendo essa questão geracional de que eu até brinco que é a questão do Netflix, que você vê um episódio hoje e você pode ver a série inteira e antigamente você precisaria esperar o próximo dia. Verdade. Então, talvez essa questão você acha que esteja ligado com a parte geracional de abandonar o trabalho, de deixar para lá e às vezes não chegar num burnout, mas ao mesmo tempo ela deixar tudo aquilo que ela conquistou só para eu acho que isso é algo muito desafiador, né? Eu sempre trago isso, que é diferente você estar insatisfeito com o trabalho, né? De você não gostar daquele trabalho, simplesmente porque não faz sentido para você, porque você está puramente ali pelo dinheiro, porque realmente você precisa naquele momento, por você não se identificar com a cultura da empresa, isso pode acontecer, e de fato você ter um burnout. Né? Às vezes as pessoas têm essa dificuldade de diferenciar. A insatisfação com o trabalho, ela não é burnout. O burnout, de fato, é um adoecimento. Né? O paciente ele vai ter sintomas psíquicos, sintomas físicos, sintomas de ordem comportamental de não conseguir entrar em contato com o trabalho. Então, acho que antes de qualquer pessoa que está passando por esse questionamento, olha, não sei, não estou me sentindo bem, acho que é importante, antes de largar tudo, entender o que está acontecendo. Né? Será que realmente eu estou com alguma questão pessoal que está interferindo no meu trabalho? Porque às vezes nem sempre é só o trabalho. Às vezes eu estou vivenciando alguma situação em casa que está me deixando irritada, angustiada, ainda não consegui entrar em contato com aquelas questões do trabalho. Às vezes é o perfil do trabalho que talvez não faça sentido para você, você não tem perfil para aquele tipo de trabalho. Então é preciso entender antes de qualquer colega largar um vínculo, um trabalho, entenda o que está acontecendo, né? Se programe, se planeje. Não faz sentido para mim nesse momento. Tá, eu consigo largar esse vínculo? Não. Então, né? É o que eu sempre falo, de você ir usando estratégias para você enfrentar aquilo, né? A saúde mental dentro do trabalho, ela começa fora do trabalho. Se a gente não se cuida fora do trabalho, dificilmente eu vou conseguir aguentar, né, aquele momento que eu tô num trabalho que eu não gosto, que não faz sentido para mim, mas em algum momento da sua vida isso vai ser preciso, a gente vai precisar passar por alguma dificuldade para entender realmente aonde a gente quer chegar, o que a gente gosta, né? Não sei vocês, mas eu não comecei redonda na psiquiatria, nunca achei que eu estaria onde eu estou hoje do ponto de vista do estilo de trabalho, né? Digamos assim, a gente entra na medicina, vai ser aquela coisa muito tradicional. Há 10 anos, quando eu me formei, em 2000, na verdade vai fazer 12 anos, né? Em 2013,
Quando que eu imaginar que eu ia trabalhar com internet, né, divulgar vídeos, ajudar pessoas a crescer o seu consultório? A gente entra na faculdade com aquela coisa muito tradicional, jalecão, roupa branca, né, de se trabalhar no consultório. E hoje isso permite a gente ter outras oportunidades. E acho que o médico olhar para isso, de que se não está bom isso, o que eu posso fazer para melhorar? Onde que eu consigo instrumentos? Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas, né? Tanto ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, né? Pessoas que podem ajudar você a melhorar a sua carreira, melhorar o seu consultório, enfim, diversas coisas. E eu acho que ter esse olhar do que pode ser insatisfação e do que realmente pode ser, de fato, um burnout, acho que isso é importantíssimo diferenciar. Bom, nesse ponto aí tem uma correlação bem grande, assim, Dani, com algo que a gente já falou várias vezes aqui, que é a questão do overtraining, que o pessoal, nosso público está bem familiarizado com overtraining, que é assim, qualquer coisa assim, cara, tô em overtraining, entendeu? Tô em overtraining. Mas quanto que tu treina por dia? Tipo, nada. O cara treina assim, sei lá, treina 1 hora por dia ali, de boa, e tá em overtraining. E aí tu vai ver, o cara tá dormindo 4 horas por noite. Então, não, você não está em overtraining, você só dorme super mal e você precisa dormir melhor. Então, da mesma forma que tem um cenário onde as pessoas não levam tão a sério o burnout quando ele é real, e às vezes não dão esse devido valor em empresas, para a pessoa que está sofrendo, passando por aquilo, para que ela tenha tempo para se recuperar e tudo mais. Da mesma forma que acontece isso, também tem o outro movimento, que é o de generalizar e de achar que tudo é burnout. Cara, tipo, não, você não tá burnoutado, você pode estar deprimido porque você não vê propósito nenhum na tua vida, mas assim, tua alimentação é um lixo, tu não treina, tu não dorme direito, tu não faz nada direito, tu não é nem competente, tu nem tentou se tornar bom em alguma coisa, tu faz tudo meia boca. É óbvio que no teu trabalho ninguém te valoriza, porque tu de fato não tem disciplina. E aí realmente é a situação de, não, aí você tá sendo frouxo, aí você tem que, tipo, pegar as rédeas da tua vida e não botar um rótulo de alguma patologia pra dizer assim, eu tô sofrendo disso. Aí a pessoa é outra abordagem. Mas talvez o que eu trouxe aqui seja, assim, um pouco too much, assim, né? Talvez seja... Eu tenho esse pensamento que a gente tem que separar as coisas e reconhecer, porque eu já tive em momentos da minha vida em que eu era uma pessoa que não tinha disciplina, não fazia as coisas direito e esperava de alguma forma algo diferente e já tinha insatisfação com a vida, só que foi mudar a minha postura que a minha vida nesse sentido mudou. E quando tu tá perante uma dessas pessoas que tá te falando que tá com burnout, mas o cenário é esse e não a relação com o trabalho, o que você faz com essa pessoa? Você dá um tapa, você dá um abraço e fala, vem cá, como é que você age, assim? O Vitor tá rindo, assim, altamente cancelável, mas não, tô só dizendo que tem posturas diferentes no mundo, Sim. assim, né? O bom é que eu já avisei antes que ele gosta dessas coisas. O pessoal tá acostumado, tá tudo bem. Não, mas deu para entender. Eu acho que trazendo um pouco desse conceito que você trouxe, né, de fato, é importante que essas pessoas entendam, né, qual que é... Até me perdi um pouco, como que foi o conceito que você trouxe? A pessoa que ela não tá fazendo nada direito e que ela simplesmente não dorme, não treina, não faz nada, não trabalha direito, e ela só tá sem propósito, meio deprimida mesmo. Ela pode até estar deprimida, mas eu tô com burnout. Exatamente, você trouxe um ponto que é algo que é fundamental de diferenciar, né? Se um paciente ele tem depressão, ele tem, né, ansiedade, ele tem outro transtorno psiquiátrico, ele não tem burnout. O burnout ele acaba sendo muito inicial, né? Então, se você evolui para um quadro depressivo ou para um quadro ansioso, que até pode ter relação com o trabalho, mas não necessariamente, como você falou, não está em burnout. Às vezes, é o que você falou, está em depressão, não está fazendo sentido na vida. Então, é importante também o paciente, né, olhar para si. Não é só a empresa, é o que eu sempre trago dentro das consultas. Não é só a empresa, né? Não é só o hospital, não é só o meu consultório, não é só aquela clínica popular, não é só o vínculo que eu estou trabalhando. E como eu estou cuidando de mim, né? A saúde mental no trabalho, ela vai começar fora. Então, às vezes, o paciente ele está dormindo ali suas 3, 4 horas, se alimenta mal, não faz exercício. Não tenho tempo.
com certeza algum momento, seja 20, 30 minutos do dia, existe tempo para fazer alguma outra coisa que não está sendo tão benéfico. Então, nesses casos, eu tento trazer a pessoa para a realidade, né? Não dar um tapa na cara, né, dessa forma, mas de uma forma delicada, fazer ela entender, né? Cria uma rotina, como que é a sua rotina, o que você faz nisso, né? E tento ajudar de uma forma mais prática mesmo. Então vamos melhorar isso, vamos melhorar o seu sono, vamos colocar horário para você fazer atividade física, né? Crio de fato uma rotina, porque mudar um hábito, vocês bem sabem, né? Não é algo tão simples, a gente usa as ferramentas, a gente está ali como instrumento, né, de auxílio para os nossos pacientes mudarem hábitos, mas a principal peça do tabuleiro vão ser eles. Então, a motivação, a gente ajuda na motivação, mas eles precisam, né, dar aquele primeiro passo, precisam estar motivados. Mas espera aí, uma psiquiatra me falando que logo de cara ela vai olhar para a vida da pessoa e mudar, tu não vai dopar o paciente não no primeiro encontro e dar medicação já de cara? Como é que isso funciona? Não, a consulta psiquiátrica, né, a primeira consulta psiquiátrica é a principal consulta. Então, dentro, né, da consulta, o que eu abordo? Óbvio que eu tento entender os sintomas que o paciente me traz, mas a psiquiatria ela vai muito além dos sintomas, né? Então, às vezes o paciente ele traz que ele está cansado do trabalho, mas tem outras questões que ele não está me falando, mas que eu vou entendendo ali nos detalhes, vou buscando, vou entendendo. Às vezes é uma relação familiar que não está bem, às vezes realmente é o trabalho que não está bem, mas é preciso entender todo o contexto, não olhar só para o que o paciente se traz, olhar para a vida pessoal, vida familiar, histórico, né? Hábitos que são extremamente importantes para nós na psiquiatria, né? Uma alimentação ruim influencia na produção de neurotransmissores, no estresse. O paciente que não faz atividade física vai muitas vezes estar com aumento de peso, vai estar ali extremamente esgotado do trabalho, não vai ter como ali liberar endorfina, gastar calorias e aí vai estar insatisfeito. Então, é importante ter esse olhar, né, que é o que tanto eu quanto o Léo a gente fala muito, bate a tecla com os nossos pacientes, com os nossos mentorados, do psiquiatra olhar o paciente como um todo, de ter esse olhar para não só para saúde psíquica, mas entender quais são os hábitos, se for necessário prescrever medicação, prescrever e estar disponível para ajudar nessas mudanças, tanto psíquicas quanto mudança de hábitos. Então, a minha consulta ela é muito completa, ela tem duração de 1h30 a 2 horas, a primeira consulta, porque eu preciso exatamente conhecer o paciente, eu não quero saber o que ele está me trazendo de sintomas. Eu preciso entender o que está acontecendo, qual é o contexto de vida que ele está. Entendendo isso, fica muito mais fácil de eu conseguir entender o que está acontecendo e tentar mostrar para ele, olha, talvez o problema seja esse, você concorda, e sempre trazendo o paciente para participar da consulta, né? Essa coisa do médico ser o centralizador, tá sempre ali atrás da mesa, ó, você precisa fazer isso, você tem que tomar esse remédio. Eu sempre trago o meu paciente para entender e contextualizar para ele que ele pode mudar e que existem as ferramentas, mas que ele precisa estar engajado. Então, essa é a grande questão da gente entender o contexto, né? Porque se o paciente chega para mim toda consulta, como eu trabalho especificamente com burnout, muitos pacientes chegam para mim, eu estou em burnout, tá bom. Então, se eu for levar a fundo, né, o que o paciente me traz ali, todo mundo para mim vai ter burnout. E nem sempre é burnout. Às vezes o paciente está com depressão, às vezes está com um quadro ansioso, às vezes não tem nenhum transtorno, mas está passando por situações que estão gerando sintomas. Então, a gente precisa parar de só olhar para o sintoma e entender o contexto em que cada um está inserido. Eu sempre vi a psiquiatria como um tripé e você me fala se eu estou certo ou não. Que eu sempre vi como um treino mental, que seja através de uma terapia, a mudança do estilo de vida, então seja ela com treino, melhor o descanso, o sono, enfim, controle de estresse, e a medicação se for necessário. Lógico, com um diagnóstico muito bem feito. Você concorda com essa ideia? Super. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, a medicação vai ser importante dependendo do diagnóstico que o paciente tem. A psicoterapia vai ser de extrema importância, tanto que dentro do meu trabalho eu uso muito as ferramentas, né, da psiquiatria positiva, trazer ali o paciente para dentro da consulta com ferramentas que façam ele enxergar que é possível, né, mudar de vida. Tenho muitas parceiras psicólogas que fazem um trabalho brilhante, que eu acho que é fundamental essa parceria psiquiatria-psicologia para que o paciente ele realmente seja visto por completo, porque a psicóloga ou o psicólogo vê o paciente ali semanalmente. Eu vejo uma vez por mês, a cada 2 meses, então eu ter esse outro olhar de um profissional que está ali também cuidando do paciente é de extrema importância. E a mudança de hábito, que a gente sabe que vai fazer muita diferença, né? Às vezes o paciente chega para mim
super angustiado, não está conseguindo iniciar atividade física, às vezes não está conseguindo, de fato, ter o foco para que ele precisa naquele momento, naquele trabalho, seja qual for a mudança, né? Você precisa buscar um profissional que possa te auxiliar nessa mudança, né? Deixar você ali engajado e usar as ferramentas certas. Então, sim, a psiquiatria, ela existe, esse tripé, e é a psiquiatria que eu acredito, né? Desde a residência, acho que vocês também devem ter passado por isso, né? Assim, de às vezes olhar uma coisa do local e falar, poxa, isso aqui não faz sentido para mim, né? Mas a gente está ali aprendendo, a gente precisa aprender. Isso era algo que incomodava muito, né? Durante a residência, de olhar só para patologia, de só medicalizar. Então, ter essa disponibilidade no consultório, de poder fazer uma psiquiatria mais abrangente, trazer outras técnicas que não só são da psiquiatria clássica, isso faz muita diferença na melhora do paciente. A gente entende que a medicina 2.0, que é a passada, ela era muito para tratar. Tudo era diagnóstico, imagem, tinha que descobrir tecnologia para isso tudo. E hoje a gente vê que a medicina 3.0, ela parte do princípio que a prevenção é o melhor caminho. E dentro de hoje da nossa realidade, a gente vê que o quanto o exercício físico, a melhora da mudança do estilo de vida em si, gera impacto positivo. Só que ao mesmo tempo é muito difícil você implementar isso na vida de uma pessoa, principalmente porque isso não tem nem custo. Então, tudo que não tem que comprar medicação, não tem que buscar em algum lugar, é um pouco mais assim visto como, isso aí eu já sabia. Uhum. E antigamente a gente falava, tem que exercitar mais, tem que dormir melhor. Mas como? Como a gente vai orientar o nosso paciente para fazer isso? E eu acho que o nosso papel, hoje em dia, ele é crucial para entender a realidade do paciente e trazer a realidade dele para dentro do consultório. Porque se eu quiser implementar o que é o mundo perfeito, ideal, não, você tem que ir na academia 3 vezes. Ele não vai. Exato. Eu tenho que... qual esporte que você fez na sua infância? O que você gosta de fazer? O que te traz prazer? Porque aí sim, esse esporte vai fazer com que ele vá lá, libere todas as substâncias benéficas para melhorar a questão mental, a questão física, e faz com que ele esqueça dos problemas. Então isso tudo para mim tem que ser muito bem feito durante a consulta. Se você não fizer uma anamnese de qualidade, demandar tempo ali para aquilo, você não consegue ter bons resultados, não gera uma adesão do paciente sobre a sua conduta. Então, acho que o nosso papel ele é primordial para essas mudanças e não só também dentro do nosso consultório. Eu vejo que as grandes empresas hoje se preocupam muito com isso. Elas olham a produtividade das pessoas que trabalham, dos colaboradores, diante desse mesmo raciocínio. Então, eles criaram, tem vários prédios empresariais que hoje em dia tem a questão de colocar já uma academia dentro do prédio, espaços para ter uma convivência entre os colaboradores, enfim. São maneiras de trazer esse tema, por exemplo, do burnout, para dentro da empresa e fazer com que haja essa prevenção. Você acredita muito nessa questão de prevenção? Falando de burnout, a prevenção ela é o melhor tratamento. Então, assim, é questionável que você prevenir o burnout, você diminui o risco tanto de medicalização, de afastamento, você diminui a improdutividade porque a pessoa está doente, você diminui, né, outros transtornos. Por exemplo, às vezes a pessoa está em burnout, ela começa a usar mais álcool, ela começa a entrar no mundo que talvez ela não entraria ali, de usar outras drogas. Então é importante prevenir, porque você prevenindo, você ajuda não só a pessoa a ser mais produtiva, ela ser funcional, ela se sentir útil ali dentro do trabalho que ela faz, como também previne que evolua para outro transtorno mental, que agrave algo que estava ali, que às vezes a pessoa talvez nem gostava tanto de beber, mas está tão angustiada, tão deprimida, que chega no trabalho, olha ali, não faz nada mais sentido, vou tomar mais uma taça de vinho, vou tomar mais um copo aqui de uísque. Então acaba adentrando, né, às vezes até progredindo para alguma coisa que poderia ter sido evitado. Então eu acho extremamente importante, e acho que até trazendo isso que você trouxe das empresas, né, tá em vigor agora, entrou agora a nova NR1, né, das questões trabalhistas, que fala sobre os riscos psicossociais, né, que agora as empresas elas precisam olhar para os riscos psicossociais. Então, elas precisam olhar da mesma forma que ela tinha que prevenir. Precisa usar bota para evitar de machucar o pé, precisa usar máscara, precisa usar, né, tampão de ouvido. Agora, é obrigatório que as empresas elas tenham avaliação do risco psicossocial, de olhar para a saúde mental dos pacientes, dos funcionários. Quando que começou isso, mais ou menos, Dani? Está em vigor agora. Entrou em vigor essa semana e está... algo recente, que foi aprovado recente. Então, a gente está agora em 24 de fevereiro. Isso, semana passada,
semana passada saiu essa... Pô, é um grande avanço, então. Sim, super. Porque antes ficava só aquela coisa, como o Vitor falou, tem espaço de convivência, às vezes tem empresas que fornecem momentos ali de massagem, coloca ali sala de jogos, tá, mas o que você está fazendo para a saúde mental em si, né, do seu funcionário? Às vezes não é aquilo que ele precisa. Às vezes, por exemplo, uma pessoa que mora longe, o que ela precisa? Trabalhar mais perto do trabalho. Às vezes tem mais possibilidade de ter um dia ali de home office, porque é um dia que ela demoraria 4 horas para chegar na empresa. Então, você conseguir ter esse olhar mais individualizado para o que o funcionário precisa, isso vai fazer muita diferença. Né? Não só essa parte de wellness, que a gente até vê, né? As empresas às vezes trazem muita coisa de bem-estar, massagem, cadeira que faz massagem. É importante, talvez ali no intervalo do almoço você tenha isso, mas não é só isso, entende? Uhum. Às vezes é uma coisa básica, poxa, se a empresa tivesse essa flexibilidade, eu falo como mãe agora, meu filho adoeceu, se ele adoecer eu não tenho com quem deixar meu filho. Eu tenho alguém que me ajuda? Tenho, mas assim, talvez o horário que ele adoecer, dependendo do momento, o que eu vou fazer? Eu não posso deixar o meu filho doente na escola, alguém precisa buscar ele. E aí? Eu tenho a flexibilidade, eu tenho a autonomia no meu horário de trabalho. Mas e se a pessoa ela trabalha numa empresa ali, horário fixo? Né? Então, são essas questões que a gente precisa ter esse olhar mais cuidadoso, né? Não só trazer o wellness, né? Trazer realmente, de fato, o que vai melhorar a saúde psíquica dos funcionários. Pelo que você está falando, tudo que tu falou, o burnout tem a ver com o equilíbrio de relações. Então, o equilíbrio da sua relação contigo, a tua relação com o trabalho, e aí também tem a relação que o trabalho tem contigo, né? E às vezes essa provavelmente seja a mais rígida. Sim, sim. Só que a gente põe um estado de rigidez também na relação que a gente tem com o trabalho, como se isso não pudesse mudar. Mas aí cai no que o Vitor questionou da pessoa que é perfeccionista, que às vezes é coisas da pessoa olhar do comportamento dela para mudar. Mas infelizmente é muito difícil, antes de estourar a corda, tu perceber isso, né? Eu não sei vocês, mas eu percebo limites quando eu cruzo eles. Eu não consigo perceber muito antes disso, não. Eu acho que é uma linha muito tênue, né? Para você falar... Ou talvez ter pessoas próximas que te conheçam e te mostrem esse caminho. E mesmo assim é difícil. Porque eu posso chegar pro Matheus hoje e falar... Pô, irmão, acho que você precisa de ajuda. Você tá um pouco mais nervoso, mudou um pouquinho seu humor. Ele vai falar... Vitor não sabe de nada. Eu tô numa fase muito mais difícil que ele imagina, não sei o quê. E vou tocando minha vida. Mas é muito importante essa rede de apoio nesse momento. Para poder ajudar a identificar essa linha. Porque muitas vezes, para mim pelo menos, eu nasci no interior de Minas Gerais, para mim, você buscar ajuda, eu tenho uma família que me apoia, eu tenho um trabalho que eu queria, tá indo tudo bem, tô super feliz, mas, poxa, será que eu posso falar que tá errado alguma coisa? Será que eu me permito isso? Sim. Então você buscar, vou tomar medicação para isso, para determinada condição mental. É errado, é doido, é louco. Esse cara é louco. Cara, ele tá precisando disso. Na residência, ele teve um momento que eu tava dando muito plantão, na metade da residência. Aliás, a residência inteira dei bastante plantão, mas teve um momento específico que as coisas foram ficando estranhas por um tempo. Assim, meu sentimento com as coisas foi mudando, minha satisfação foi mudando. Percebi muito depois. Mas o dia que eu identifiquei que tinha alguma coisa errada de fato, foi um dia que eu tava sentindo que tinha um colete assim em cima de mim de 1 tonelada e eu tinha que sair de casa e eu pensei, cara, eu acho que eu preciso começar a terapia, mas se eu começar a terapia eu preciso dar mais plantão, porque eu já estava guardando dinheiro para comprar um aparelho de ultrassom, então eu pensei, cara, vou pedir ajuda pro meu pai, e eu enviei uma mensagem pro meu pai assim, falando, pai, eu acho que eu preciso começar a terapia e preciso de ajuda financeira. E aí eu enviei a mensagem. Passou assim, cara, 30 segundos, eu apaguei a mensagem e eu comecei a chorar desesperado, assim. Eu pensei, velho, o que tá acontecendo? E daí meu pai perguntou depois, mano, oi, não vi tua mensagem, o que houve? Daí eu, preciso conversar. E aí depois eu conversei com ele de noite e tal, ele e minha mãe. E eu falei chorando o que eu tinha pra falar, meus sentimentos e tal. Ele, cara, por que tu não falou nada antes? Todo mês a gente pede se tu precisa de dinheiro, se tu precisa de ajuda, tu sempre fala que tá tranquilo. Pelo amor de Deus. E o que ele me disse foi, eu enquanto pai, eu me sinto mal de saber que um filho meu tá passando por algo assim e não vem
me falar e me pedir ajuda quando eu posso dar toda a ajuda. E pra mim fez toda a diferença, só que era essa coisa do, tipo, quero mostrar que eu sou capaz, entendeu? Eu tive que cruzar a linha. E essa é uma grande armadilha da gente achar que a gente pode ir além do que a gente aguenta, né? Você vê, você já vinha angustiado, estafado, mas precisou talvez ali de um momento de extrema angústia para você se dar conta que realmente você precisava de ajuda. E por mais que você tivesse pais que apoiasse você, que estava ali disponível, você não queria, né, aquela coisa, não preciso incomodar os meus pais, né? A gente fica muito nessa de não querer pedir ajuda, seja para quem for. E quem está passando por esse momento precisa entender que você conversar, você buscar ajuda é importante, você desabafar. Talvez aquele choro que você teve ali trouxe, né, uma sensação de alívio momentânea, mas não resolveu todo o problema. E é exatamente isso que acontece com quem está num burnout. Às vezes entra nessa, eu tenho um trabalho bom, eu ganho bem, eu tenho uma família boa, por que eu vou reclamar, né? E é o que eu sempre falo, seja burnout, depressão, qualquer transtorno mental, ele não escolhe classe, raça, origem, não escolhe ninguém. Então, se você está passando por um momento que você acha que não está bem, está precisando, né, buscar conversar, busque ajuda, mas busque ajuda das pessoas certas. Um profissional da saúde. Se você quer conversar, desabafar com um amigo, tudo bem, mas que seja um amigo que você saiba que vai te ouvir, que não vai chegar e bater nas suas costas e falar, que frescura, né? Você tem tudo que você tem, por que você está reclamando? Às vezes a gente ainda escuta, infelizmente, pessoas falando, né, dessa forma. Eu acho isso extremamente antiquado, né? Hoje em dia, você pensar na saúde mental como algo superficial, não existe saúde, né, física sem saúde mental. Então a gente precisa ter esse olhar para a saúde mental nossa, dos nossos pacientes, de colegas. Então a gente como médico precisa se cuidar. Boa. Dani, você comentou um outro assunto que a gente estava contextualizando, que é a parte do home office. Se você ficar um dia em casa porque mora longe, enfim. Aí eu pensei um pouquinho sobre a questão do home office. Para mim, na minha cabeça, Vitor, desde sair cedo de casa para poder fazer faculdade, enfim, residência, para mim, todas as vezes que eu fiquei em casa, foi muito ruim. Gerou mais ansiedade, gerou questões mentais muito piores. Você acha que depois do Covid, que isso se tornou muito mais presente dentro das empresas? Enfim, tem empresas que hoje em dia nem tem mais presencial, só home office. Você acha que isso tem uma relação maior com o burnout ou não? Depende. Ou menor? Depende. Por exemplo, eu vejo pessoas que trabalharam muito mais fazendo home office porque perderam o limite do que é o ambiente de casa e o ambiente de trabalho. Então, para algumas pessoas foi além. Às vezes as pessoas pararam de fazer aquela pausa simplesmente de levantar 5 minutos, ir ali no banheiro, encontra o colega na mesa, ou às vezes encontra o colega no plantão, dá um oi, você já respira um pouco e você volta para atender ali o próximo paciente, né? Quando você está de casa, eu falo também porque eu tenho essa sensação, quando eu faço só teleconsulta de casa, eu me sinto mais desgastada do que quando eu, de fato, vou para o consultório. Às vezes, eventualmente, mesmo quando eu tenho paciente só online, eu prefiro ir para o consultório para ter aquela sensação que você falou, coloca a roupa, sair de casa, vou trabalhar e volto. Mas tem pessoas que se adequaram muito, porque pensa numa pessoa que mora muito longe e que, eventualmente, ela se desgastaria muito ali no trânsito. Para ela, talvez, faça mais sentido, não sei se ficar 100% home office, mas ter alguma flexibilidade. O home office também trouxe algumas desvantagens. Eu acho que, de fato, essa coisa da pessoa trabalhar só 100% online, dependendo do tipo de trabalho, às vezes você nem conhece direito os seus colegas de trabalho, não consegue entender muito a cultura do local que você trabalha. Mas eu acho que o home office depende. Eu tenho um pouco essa dúvida do que, se é tão benéfico, se realmente tem consequências. Eu acho que tem um pouco dos dois, né? Eu acho que isso acabou trazendo com que pessoas perdessem esse limite do ambiente de trabalho e do de casa, mas trouxe, né, bons frutos para pessoas que realmente precisam ter essa flexibilidade de conseguir trabalhar mais de casa. Óbvio, quem trabalha, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que trabalham de home office que às vezes, né, nem avisa para a empresa, vão para a praia, né? Tem todas essas questões que não compete a gente aqui falar, mas eu acho que sim, talvez essa coisa da pandemia piorou realmente os transtornos mentais, principalmente pela questão do isolamento, de não saber realmente, né, como que ia se perpetuar ali o trabalho, se as coisas iam continuar. Mas tem pessoas que se adequam muito mais indo presencialmente na empresa. Até eu acho que nessa tua pergunta, Vitor, tu misturou as duas coisas assim de burnout, de trabalho à distância, home office e pandemia.
porque naturalmente a gente teve a associação que aumentou o home office na pandemia, só que a pandemia tinha essa outra carga, assim, também, né? Então, todos os casos que a gente vê de burnout, depressão, que aumentaram na pandemia, não sei se dá para dizer assim, aumentou por causa do home office, mas realmente o home office eu vejo que tem esses dois lados, porque é difícil até com a família mesmo, de você negociar. Como é que seu filho vai entender que você está em casa, mas mamãe está trabalhando? Então mamãe está aqui, mas não está disponível? Até para sua cabeça é mais tranquilo você não estar de fato ali do que você tá, mas não poder estar. Exato. Eu vivenciei isso, é que agora o Lorenzo ele vai para a escola, então o momento que eu estou em casa ele está na escola, mas quando ele era menor, eu ficava muito nessa angústia, porque eu tinha que estar disponível para o meu paciente ali no meu escritório, dentro de casa, só que eu escutava, às vezes ele chorar, eu escutava, né, as movimentações, por mais que tivesse a delimitação do espaço, né, o fone com isolamento, você escuta. Então é difícil, muitas vezes, você entrar no cenário ali da concentração, da consulta. Hoje eu consigo trabalhar de casa, porque quando ele está na escola, quando eu preciso, eu consigo trabalhar, né, tranquilamente. Mas antigamente era difícil. Eu fico pensando, né, pessoas que têm essa dificuldade, é mais difícil de se concentrar. E, eventualmente, você não consegue produzir tanto quanto você produziria. Mas eu tenho pacientes que falam, olha, o dia que eu fico de home office é o dia que eu mais trabalho. Porque eu não tenho interrupção de pessoas na minha mesa, não tenho interrupção de reunião, de pessoas indo lá tirar dúvidas, então eu consigo, de fato, produzir. Então, eu acho que talvez o home office em si não trouxe aumento dos transtornos mentais, mas a pandemia, com certeza, pela questão da incerteza, do isolamento, dificuldade, né, de saber se realmente você ia conseguir continuar trabalhando, se você ia adoecer, algum parente seu faleceu, né, e a forma do trabalho mudou, as relações do trabalho mudaram. Eu falo até de uma experiência pessoal mesmo. Durante a pandemia, eu já fazia terapia, o Léo também já fazia terapia, cada um com seu psicólogo, que todo mundo ia para terapia. Eventualmente fazia online, não tinha muito essa cultura. E quando deu a pandemia, os dois em casa. E aí, como é que faz terapia? Né? A gente descia para o carro, quem ia fazer descia para o carro, porque não adianta eu estar no quarto. Eventualmente você escuta, você fica desconfortável. E algo que a gente percebeu como paciente, que alguns pacientes trazem isso também, assim, não tem aquela reflexão pós-terapia de você dirigindo para casa ou no Uber, de você ir pensando, olha, a terapia foi isso. Você desliga ali a terapia, você já começa outra reunião, já começa outra consulta. Não tem esse tempo de reflexão. Né? Então, dependendo do tipo de trabalho que você faz, né, só essa coisa que você faz de andar até o corredor, pegar uma água, né, refrescar a cabeça, já traz ali, já areja as ideias, né? Já muda um pouco. Cara, acabou de me dar aqui um aprendizado enorme, Dani, enorme, porque eu termino a terapia, antes da terapia eu tô torando trabalhando, e aí eu já entro na terapia, e dá um tempo até eu conseguir desligar ali, e depois eu já volto a torar de novo. Eu vou começar a dar esses 15 minutinhos antes e meia horinha depois. Você pensar o que aconteceu ali na terapia, porque é importante trazer essa reflexão, de você falar, poxa, saí triste, saí chateada, saí puto da terapia, enfim, acho que é importante ter esse momento de você com você mesmo ali pós-terapia. E a terapia em si é uma conversa você com você mesmo, você está mostrando coisas para você mesmo. Se você não fizer a reflexão, não faz sentido nenhum. Exato. Não tem... O que você vai mudar? Ou você só falou... pôs para fora e acabou. Então eu também acredito muito nisso, só que muitas vezes eu faço o contrário, assim como o Matheus falou, por ser online. Por isso que para mim muitas vezes trouxe muitas coisas positivas, essas questões online, home office, hoje em dia tem muitas aulas que a gente faz online, mas a gente perde ali o contato, o networking, perde também a parte da questão mental, a saúde mental de se encontrar. Eu e o Matheus, a gente fala que a gente precisava se encontrar muito mais, mas é tudo, vamos fazer uma reunião? Faz online. Então isso não aproxima as pessoas, né? Então essas relações são muito importantes, mas ao mesmo tempo a gente sabe do dia a dia nosso hoje em dia, ainda mais morando numa cidade grande como São Paulo, não é fácil enfrentar um trânsito, porque pra gente se encontrar não é uma hora junto, é uma hora pra ir, uma hora pra voltar e uma hora junto, então são 3 horas, eu preciso ter 3 horas. Então a gente não tem como fugir disso, que é uma realidade que a gente tem, e a melhor forma da gente enfrentar ali meu seria vizinho, o que... velho. tem um apartamento lá no prédio. Aí eu não ia dar conta, todo dia também não. Dani, uma coisa para quem tá passando assim para quem tá passando ou passou, tá no limite de passar, que acho que muitos que estão escutando aqui estão no limite, assim, muita gente tá no limite.
eu tô sempre operando no limite. Eu já peguei umas dicas de coisas que eu uso para durante o dia dar uma despressurizada, como você falou, e recalibrar minhas emoções. Mas de coisa prática, o que tu tem de recomendação para pessoa que tá voltando desse processo ou que tá ali no limite e que precisa estar trabalhando para ela fazer assim de forma prática, fora, obviamente, buscar ajuda de um psiquiatra, uma psiquiatra, até quem está em São Paulo, buscar você, que é uma pessoa referência nisso. Mas fora isso, coisas práticas para a pessoa fazer no dia a dia para equilibrar os pratinhos. Isso é uma questão muito delicada, né, Matheus? Porque às vezes as pessoas me procuram e eu vejo que, eventualmente, um afastamento para ela seria muito benéfico. Mas às vezes a pessoa não pode, né? Ela não deseja, não quer. E acho que isso eu trago muito abertamente com os meus pacientes, né? Que o afastamento, ele também traz consequências. Não é simplesmente sair do seu trabalho, ficar uns dias ausentes, né? Existe toda a questão trabalhista, dependendo do modelo de trabalho que você tem, né? Vai precisar passar em perícia no INSS. Então, eu trago isso muito para o paciente pensar, porque às vezes o paciente está ali muito na emoção, fala, me dá esse atestado, eu vou passar em perícia no INSS. Mas às vezes ele não percebe que o salário vai diminuir, que às vezes eventualmente vai demorar para receber, tem compromissos financeiros ali que às vezes não podem, né, esperar. Então, a primeira coisa eu preciso entender. Então, o quanto que você está disposto, né, de fato, a continuar trabalhando, mas ao mesmo tempo se dedicar a outras coisas que vão fazer com que você consiga se manter ali no trabalho. Então, quando o paciente não pode se afastar do trabalho, primeira coisa, né, terapia já precisa estar ali 100%. O paciente precisa entender que talvez vai ser um processo, um momento dele reconhecer uma nova relação de trabalho, que ele vai ter que ter uma outra relação com o trabalho. Então, o paciente ele vai aprender a entender que o trabalho é o trabalho e que ele sai do trabalho, ele é uma pessoa física, ele tem um CPF, né? Não é só um CNPJ, não é só uma carteira de trabalho. É preciso ter essa diferenciação. A hora que eu estou no trabalho, eu vou me dedicar ao trabalho. Conseguir fazer tudo, né, de não ter essa cobrança. Talvez não vou conseguir entregar o meu melhor, mas conseguir entregar pelo menos algo que ele vá conseguir se manter ali dentro do trabalho. Buscar ferramentas que ele possa se manter ali saudável fora do trabalho. Então, não vou conseguir me afastar do trabalho, mas obrigatoriamente você vai precisar iniciar alguma atividade física. Enfim, subir a escada do seu prédio, caminhar com o cachorro, fazer coisas que façam sentido ali para você, né? Precisa ter esse momento de despressurizar, de voltar a ter relação com pessoas, amigos, familiares, e final de semana ter esse momento de descanso. E nesses pacientes que estão em burnout, que não conseguem de fato se afastar do trabalho, é preciso pensar muito bem na medicação que eu vou passar, né? Porque a gente sabe que os antidepressivos existem diversos, mas cada um tem a sua peculiaridade, as suas características, e dependendo do antidepressivo que eu passo ali para aquele paciente, às vezes pode afastar mais ele dentro daquela situação do trabalho por dar aquele distanciamento afetivo que muitas vezes o antidepressivo dá. Então, eu preciso pensar no antidepressivo que, ao mesmo tempo, o paciente ele consiga entrar em contato com aquela situação do trabalho, mas, ao mesmo tempo, ele consiga ir organizando ali o psiquismo dele para que ele consiga entender. Estou melhorando dessa ansiedade, agora estou entendendo melhor o que está acontecendo. Então, é realmente um jogo de cintura, um acordo muito grande entre eu e o paciente, e geralmente eu trago, olha, nós vamos tentar desse modelo. Se realmente estiver insustentável, eu, como sua psiquiatra, eu vou precisar realmente afastar você do trabalho, porque eu também não posso deixar a pessoa, né, atropelar os pés pelas mãos ali e acabar fazendo, né, cometendo algum erro e que possa prejudicar, de fato, a saúde do paciente a longo prazo. Então, preciso ter ferramentas fora do trabalho, dormir bem, se alimentar melhor, ferramentas práticas que geralmente eu forneço, né, de ajudar nessas metas, a medicação e a terapia. Então, se a pessoa está passando por um momento que ela não consegue, de fato, se ausentar do trabalho, ela vai precisar se cuidar muito mais fora do trabalho. E esse é o grande diferencial. Até eu tenho um contexto da Dani, assim, de um negócio que tu não falou, que eu sei que tu trabalha, que eu acho muito interessante, que para pessoas que estão de fato com burnout, tu já me abriu que tu tem, assim, um processo das consultas de coisas para atividades para fazer e coisas para enfrentar em cada ponto. E claro que aqui não vale a pena a gente falar porque teria que entrar em muita coisa, mas é interessante até para o público saber assim que a consulta com uma pessoa especializada nisso não é aquela coisa de cara crachá e medicação, é assim, não, vamos ver essa relação e eu vou te passar coisas para trabalhar uma por vez. É que nem quando a gente fala, Vitor, da galera que sofre lesão
e que tem as fases do retorno, e daí tem o return to play. E o return to play, cara, é cada fase uma coisa. Então a pessoa começa lá fazer treino de força, daqui a pouco ela já está fazendo um treino com movimentos, depois ela já pode fazer um treino com bola, depois ela pode fazer um treino com bola e jogar um pouquinho, ter um pouco de contato físico, para depois ela ir numa partida e às vezes com minutagem controlada. Então é legal também que o teu trabalho, eu sei que tu faz isso com o paciente, né? Exatamente. E a primeira coisa que eu faço é mostrar para o paciente que existe um problema ali. Qual que é o problema? Você está em burnout. O que aconteceu? Né? Trabalhei tanto, gosto tanto do meu trabalho, que eu e o trabalho viramos a mesma pessoa. Então, o que eu preciso fazer? Entender que a primeira coisa que eu faço é ele entender que o trabalho é o trabalho e ele é ele. Depois que o paciente ele entende que talvez a relação com o trabalho dele não estava saudável, eu preciso agora mostrar para ele que ele vai precisar construir uma nova relação com o trabalho. Então, eventualmente, quando o paciente se afasta do trabalho, eu uso esse período de afastamento para mostrar para o paciente que ele pode voltar ao trabalho dele, mas de outra forma, né? Tendo uma relação de trabalho mais saudável, entendendo aspectos que são importantes. Depois que o paciente ele assimila isso, quando ele volta para o trabalho, é um outro processo, né? É o retorno ao trabalho, que geralmente a gente orienta que seja um retorno gradual, que nem sempre vai ser possível, né? Dependendo do local que você trabalha, né? Às vezes nem vai ter algum retorno ali. Eventualmente, se você tivesse com a perna quebrada, talvez até seria mais fácil, né? Todo mundo ia lá te receber, tapete vermelho, ajudar com a cadeira de roda. Quando é um transtorno mental é mais difícil, porque as pessoas não sabem o que você sente, não vê e não é visível. Então fica sendo sempre mais difícil. Mas a pessoa entender que quando ela voltar, ela não vai voltar 100% pronta, né? A gente nunca volta para o trabalho 100% pronto. Vai ser um novo aprendizado, porque uma nova relação de trabalho, um novo momento. Então, quando o paciente ele entende isso, quando ele volta para o trabalho, ele entende que de fato, ele precisou daquela ajuda, ele precisou passar por aquele processo, talvez demorou a procurar ajuda, mas ele entendeu que agora a relação dele com o trabalho é diferente. E é muito legal quando você vê o processo de recuperação, que o paciente entendeu, assimilou, fez mudanças, quando ele volta para o trabalho, ele volta com uma outra visão. Às vezes até reconhecendo que talvez aquele trabalho não faça tão sentido, ou faz, mas que ele também precisa, né, preencher as outras fatias da pizza dele. Então, é legal de ver esse processo, porque não é só o afastamento e a medicação e volta aqui daqui a 2 meses. Existe toda uma jornada, uma trajetória que o paciente ele precisa passar. Não, e muitas vezes a gente tem que separar o tempo de trabalho, não necessariamente é o tempo produtivo. E a pessoa que está ali trabalhando 1000 horas por dia, ela acha que aquilo lá é importante. E se ela se recuperar, voltar bem, trabalhar menos horas, ela vai ser muito mais produtiva, vai ser melhor para ela, melhor para a empresa. E isso vai gerar só condições positivas. Então, nem sempre o quanto você está trabalhando, não, eu trabalho 300 horas por semana. Mas isso não significa produtividade. Então, a pessoa saber separar isso é super importante. Exato. Dani, vamos finalizando aqui. Queria te agradecer muito, falar para os nossos telespectadores aí que foi uma aula que você deu para a gente aqui. É um prazer ter você explicando tudo aquilo que você tem de conhecimento sobre burnout. Eu tenho certeza que hoje você é uma das referências nesse assunto. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a vocês pela oportunidade, Vitor, Matheus. Foi uma honra falar sobre um tema que eu sou apaixonada, assim, desde a residência eu amo falar sobre trabalho, burnout, e acho que poder trazer essa educação, né, sobre psiquiatria, sobre burnout, sobre transtornos mentais e orientar pessoas que estão precisando de ajuda a buscarem ajuda, isso faz muita diferença. Acho que abrir esse canal de conversa, né, de poder propagar o conhecimento científico, mas de uma forma que chegue em cada um, que cada um consiga entender o que está passando, é muito importante. Então, se você está passando por esse momento, se você está no momento que você está angustiado com o seu trabalho, que você não sabe se é burnout, se é uma depressão, se é simplesmente uma insatisfação profissional, procure ajuda. Se você mora em São Paulo, se você mora em qualquer outro estado do Brasil, eu atendo também online. Então, eu estou à disposição para ajudar você a melhorar a sua relação com o trabalho. Ô Dani, falando nisso, fala aí duas perguntas que eu tenho. Uma é onde encontrar a Daniela Ciciarelli, psiquiatra. 2 é onde encontrar o Descomplicando a Psiquiatria. O meu Instagram profissional é @doutora Daniela Ciciarelli. Depois, se puder deixar a legenda, só para não... que é Daniela com 2 L's, né?
E o @Descomplicando a Psiquiatria. Lá, eu e o Léo, que é meu sócio, meu marido, meu parceiro de vida, a gente tem exatamente essa rede de psiquiatras. A gente tem mentorias, tem outros cursos, mas o nosso foco é trazer uma psiquiatria, como o Matheus falou, né? Uma psiquiatria olhando o paciente como um todo. A gente ensina isso não só na mentoria para consultório, mas também na supervisão de casos, em tudo aquilo que a gente aprendeu nesses 10 anos de medicina, nos nossos anos de psiquiatria. A gente quer trazer uma psiquiatria mais saudável, rentável, que você tenha qualidade de vida, evitando o burnout. Legal demais. E para quem está acompanhando a gente aqui, aquele joinha, né? Não, se você nunca deu avaliação no canal, essa é a hora, porque senão a gente vai ter um burnout aqui, a gente não vai se sentir satisfeito com o que a gente está... Brincadeira à parte, burnout com o podcast não, porque a gente gosta muito disso e a gente faz isso com certo equilíbrio. Obrigado e, galera, até a próxima. Valeu, Obrigada, tchau, tchau. Valeu.